Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ruth Leal e hoje eu vou abordar um tema que é sobre Deus não permite as coisas acontecerem na nossa vida sem antes nos dar um escape. Tá? Essa reflexão foi com base no livro de Gênesis, na vida de Ló. Não precisamente com respeito ao Ló, mas um versículo que me chamou a atenção, que fez eu refletir muito sobre esse tema, sobre que Deus dá o livramento, permite, né? Dá o livramento para que a gente possa se apegar ao livramento antes dos acontecimentos. Em Gênesis 19, versículo 29, foi aonde iniciou a minha reflexão. Então, Gênesis 19, versículo 29. Está escrito assim: Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades que Ló tinha morado. Então, o ponto que eu quero pegar é esse daqui, ó. Quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ou seja, Ló passou por algumas cidades. E Deus fala assim, subverteu essas cidades. E aqui foi aonde que eu fiquei reflexiva. O que eu percebi, né? Porque da cidade que Deus destruiu, Deus permitiu que somente Ló e a família dele saíssem da cidade. Na verdade, ele permitiu que Ló saísse, mas ele deixou aberto para que outras pessoas também pudessem sair de lá, fossem livres desse castigo. Só que não aconteceu com as outras pessoas, e aí que entra a nossa reflexão, né? A nossa reflexão é: Deus, ele permitiu que Ló vivesse em Sodoma, tá? Deus permitiu que Ló vivesse em Sodoma, naquele ambiente, naquele lugar de pessoas más, de pessoas pervertidas, com a mente depravada. Deus permitiu que ele vivesse lá para quê? Para que essas pessoas pudessem olhar para a vida de Ló e também terem a vida transformada. Então, a presença de Ló ali, a minha reflexão é a seguinte: era para que essas pessoas olhassem Ló, vissem nele um homem justo e também se arrependesse e buscasse a justiça de Deus. Então, Deus deu essa opção para que essas pessoas pudessem se arrepender e ficassem livres desse juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Acontece que essas pessoas, elas não viram em Ló, elas não seguiram o exemplo de Ló. Eles sabiam que Ló era um homem justo, que Ló possivelmente julgava alguma causa dentro daquela cidade. Por quê? Porque está escrito assim, ó, que Ló, ele ficava, fala assim, ó, tem um ponto que diz que o anjo, ó, ao anoitecer, vou ler aqui para vocês entenderem no contexto, que Ló era alguém importante naquela cidade, porque fala assim, ó, ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Então aqui é essa parte que fala assim, ó, junto ao portão da cidade. Aqui tem algumas passagens da Bíblia que mostram que essa parte do portão da cidade, o portão da cidade, era um local que ficavam as pessoas sábias, os anciãos que iam fazer julgamento. Até tem uma parte do livro de Ruth que está escrito assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Isso ocorreu porque Boaz precisava resolver algo diante dos anciões da cidade. Ou seja, o portão da cidade era um local de destaque. Todos passavam pelo portão da cidade. E quem ficava sentado ali no portão da cidade, era normalmente anciões, pessoas mais velhas, pessoas que possivelmente iriam julgar alguma causa, que foi o que aconteceu no livro de Ruth. Quando Boaz precisou de resolver algo muito importante, ele foi até o portão da cidade, lá ele chamou a pessoa com quem ele queria resolver o assunto, e mais os outros anciões, e ali eles resolveram determinado assunto. Ou seja, era um local de destaque, um local de importância, o portão da cidade. E aqui está escrito que Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Ou seja, aqui dá para entender que Ló, ele tinha uma certa importância na cidade de Sodoma, tá? Vamos prosseguir. Porém, eles disseram... E outro ponto que prova que Ló tinha um grau de importância, um grau de julgamento dentro da cidade, está em Gênesis 19:9. Vou ler aqui para vocês. Gênesis 19:9. Quando a história relata o seguinte, a história relata que os anjos foram até Sodoma, né, para ver o que estava acontecendo dentro de Sodoma. E aí, os homens daquela cidade, e Ló recebem esses anjos, abriga esses anjos dentro da casa dele,
Porém, as pessoas de Sodoma vão até a casa de Ló e falam, me entregue esses homens aí. E aí Ló fala assim, não, por favor, não faça isso com eles, né? Eles estão hospedados, eles estão sob minha responsabilidade. E aí, no versículo 9, eles respondem assim, eles, porém, disseram, saia daí. E acrescentou, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. Ou seja, aqui eles citam, ele pretende ser juiz em tudo. Ou seja, Ló provavelmente julgava algo dentro daquela cidade, além de estar as duas, né, os dois versículos que mostram que ele estava no portão da cidade, que era um local de destaque, e também essa fala, né, ele pretende ser juiz em tudo, ou seja, em alguma coisa ele julgava ali dentro daquela cidade. Ou seja, Ló, ele estava estrategicamente, eu vou falar assim agora com relação ao mundo espiritual, ele estava estrategicamente dentro de Sodoma para que ele fosse um ponto de justiça, um ponto de referência, uma luz em meio às trevas, para que as pessoas pudessem ver a luz e desejassem ser como a luz. Porém, né, a Bíblia fala que muitos veem a luz, mas eles não gostam da luz, porque a luz expõe o erro. Então, tem muitas pessoas que têm o erro, cometem o pecado, sabem que estão errando, mas eles não querem se aproximar da luz, porque eles sabem que quando eles se aproximarem da luz, eles vão ser expostos. E realmente o caminho para o arrependimento, o caminho para o perdão, o caminho para uma nova vida é ser exposto, é ir até a luz, que é a luz de Cristo, que é a palavra, né? A palavra nos ilumina, a palavra nos direciona, a palavra nos ajuda a ficar livre dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas dói, por quê? Quando nós vamos diante de Deus, diante da palavra, nós somos expostos. O nosso pecado vem à tona. Às vezes a pessoa tem uma prática da mentira. E aí quando ela vai diante da palavra, a palavra acontece. Ela fala, não, você não pode ser mentiroso. Aí quando se a pessoa tem a prática do roubo, a Bíblia fala, não roube mais. Paga, né? Devolve o que você tem que não é seu. Só que dói. Por quê? A pessoa não tem coragem de se expor, mas somente com essa exposição que ela vai receber a mudança, tá bom? E aí nós percebemos que Ló tinha essa certa autoridade na cidade, né? Ele julgava. Então Deus permitiu que Ló se assentasse nos portões da cidade, num lugar de maior destaque. Para quê? Para que ele fosse esse ponto de referência, ele fosse esse ponto de exemplo na cidade, que as pessoas pudessem ver e seguir o exemplo dele. E a Bíblia cita em 2 Pedro 2, 7, 8, algo bem interessante a respeito de Ló. Fala assim, ó, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Olha só, Ló, ele era tão justo, que ele estava ali no meio, provavelmente ele estava abominando aqueles atos, né? Provavelmente não, ele estava abominando aqueles atos, né? Fala que Deus livrou Ló porque ele era justo. E por que ele era justo? Ele ficava aflito quando eles viam a libertinagem no meio do povo. E fala assim, porque tudo que ele via, tudo que ele ouvia, ao morar entre eles, ele atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Olha só que interessante, né? Então Deus colocou um ponto de luz em meio às trevas, mas não era para Ló se corromper, né? E sim, ao contrário, para que Deus desse a oportunidade para aqueles homens de olhar a justiça de Ló e falar assim, eu preciso me arrepender. Só que isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? O pecado corrompeu a mente daquelas pessoas. Quanto mais uma pessoa comete pecado, mais a mente começa num processo de degradação. A mente começa a se corromper. Né? É como um membro. Se você corta um braço, você tira um braço, ele começa a apodrecer gradativamente. E a mesma coisa como o pecado age dentro de uma pessoa. Conforme a pessoa vai cometendo um pecado, a mente começa a ser tomada, a mente começa a se corromper gradativamente. Quando a pessoa se dá conta, ela já está mergulhando num mar de pecados, de corrupção, de carnalidade, e as coisas começam a se tornar natural, normal, cometer esses atos. E Sodoma aconteceu isso. Eles praticavam tanta maldade, tanta corrupção. Fala aqui, ó, libertinagem, né, obras iníquas. Eles praticavam tanto isso que já havia se tornado algo normal para eles, natural. E a mente deles estava corrompida. E por isso eles não conseguiam enxergar em Ló a justiça.
Pelo contrário, eles, como ele falou, né? Agora ele pretende ser juiz em tudo, ele é um estrangeiro e ele pretende ser juiz aqui dentro, porque a mente dele já estava completamente corrompida. E é interessante que a Bíblia fala assim, que conta, né, na história, em Gênesis 19:15, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se, pegue sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontra, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Antes disso, aqui, perdão, aqui eu já li o 15. No 14 fala assim, no 12, vamos adiantar aqui um pouquinho. No 12, fala assim: então os homens disseram a Ló, que são os homens que são esses anjos: você tem aqui mais alguém dos seus? Gente, é normal, quando a gente tem alguma notícia, quando a gente sabe de algo que vai acontecer, a gente sempre noticiar quem primeiro? A nossa família. O desejo é de salvar quem? A nossa família, os nossos queridos, os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que estão em volta de nós. E aí, os anjos perguntam: você tem alguém aí, alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Aí fala assim, então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E aqui é um ponto, né, que é bem interessante a gente refletir, porque atualmente nós escutamos muito falar assim: Jesus vai voltar e Jesus vai voltar. E aí eu já escutei assim, pessoas falando assim: essa história eu escuto desde quando era criança, desde que meus pais eram pequenos, desde que, né, meus avós eram crianças. E aconteceu de fato com Sodoma, foi dessa mesma maneira, né? Provavelmente eles já escutavam acerca do dilúvio, né? Eles já sabiam que Deus já havia destruído a cidade, o mundo, uma vez por causa da iniquidade. Então eles provavelmente escutavam história acerca que aquela cidade seria destruída por tanta maldade, por causa da iniquidade deles. Só que eles escutaram tanto isso, mas eles estavam tão corrompidos com o pecado, que isso já não sensibilizava mais o coração deles. E assim como está acontecendo atualmente, nós escutamos todos os dias, né? Olha, Jesus vai voltar, mas as pessoas começam a tratar como se fosse uma brincadeira. Foi assim que os genros de Ló levaram a situação, olha. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. E aí eles ficaram para trás. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de um outro versículo que fala assim, que está em Lucas 12:20. Fala: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Ou seja, né, às vezes as pessoas falam assim: Jesus está voltando, mas Jesus não volta. Mas, louco, e se hoje pedirem a tua alma? O que você tem preparado? Você está preparado, né, para contabilizar tudo que você fez nessa terra? Para dar contas, o que você tem preparado? Então, os genros, eles foram loucos. Por quê? Pediram a alma dele. O que eles tinham preparado? Eles acharam que era uma brincadeira. Eles acharam: isso não vai acontecer, a cidade não vai ser destruída. Eles não acreditaram em Ló. Eles não se lembraram da conduta diária de Ló, de afligir a alma deles. Eles acharam que Ló tá louco, todo dia fala sobre isso. Todo dia fala sobre arrependimento, sobre a justiça. Porque provavelmente Ló, ele expressava a Deus, porque ele era um homem justo, e ele olhava aquilo e se afligia. E aí quando Ló, porque assim, se fosse a primeira vez que Ló fosse falar com eles, talvez eles iam falar: nossa, como assim? Como assim que vai destruir, né, a cidade? Não, eles acharam que era brincadeira, então provavelmente Ló já havia falado com eles outras vezes a respeito do castigo, do juízo de Deus. E aí eles acharam: é só mais uma vez. Eles acharam, a Bíblia deixa claro, eles pensaram que Ló estava brincando. Eles tiveram a oportunidade, mas como eles eram loucos, eles não creram na verdade. Em Hebreus está escrito: por isso, como diz o Espírito Santo. Olha que interessante. Então, aí aqui nós lemos um versículo de Hebreus. Hebreus 3 está escrito, Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Olha que interessante. Quando a gente escuta a voz do Senhor, quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente escuta o chamado de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Se você se fechar, quando você escutar uma palavra e você fechar o seu coração, você vai achar que a palavra é uma brincadeira. Então, quando você escuta a palavra de Deus, recebe com um amém. Amém, Senhor. Transforma o meu coração. Amém. Essa palavra vem de ti, Senhor.
Então eu quero estar preparado para a tua volta. Eu não quero ser como um louco, né? Quando pedirem a minha alma e eu não tiver nada que entregar, né? Só tiver atos de injustiça, de corrupção, de iniquidade, de concupiscência, que seja, a concupiscência são os desejos desenfreados da carne. Quantas vezes a gente, né? Vou me incluir, porque quantas vezes a gente satisfaz os desejos da carne? Às vezes a gente pensa em satisfação do desejo da carne só em coisas, né? Aquelas coisas mais horríveis. Não. Às vezes é um alimentar com glutonaria. A gente está satisfazendo a nossa carne. Ingerindo coisas que não faz bem para o nosso corpo. Alimentamos vícios que parecem ser vícios bons. Às vezes, todo dia tomar refrigerante é uma coisa simples, mas acaba com o teu corpo. E aí, o que você está contabilizando? E o dia que pedirem tua alma? Porque é um vício. Ao invés da gente se apegar à palavra, ter domínio próprio, né? Então hoje, se a gente ouvir o Senhor falando conosco, nós não devemos endurecer o nosso coração, mas pedir, Senhor, nos transforma, que meus ouvidos eles estejam sensíveis para escutar a tua voz, que os meus olhos estejam sensíveis para enxergar o Senhor, para enxergar a verdade, que meu coração esteja sensível, né, para sentir e reagir ao teu falar, que meu coração esteja puro, né? Uma oração que a gente pode fazer é, Senhor, me entrega um coração novo, não um coração novo, porque meu coração foi corrompido com as coisas que eu vi. Foi corrompido com as coisas que eu escutei. O coração se corrompe. Vê notícia ruim, vê notícias de morte todos os dias, pornografia, a boca corrompe, falar mentira, acusar o irmão, acusar o vizinho, falar mal das pessoas. Essas ações vão corrompendo o nosso coração, a nossa mente. E aí, quando a gente escuta a palavra, o que acontece? A gente fecha o coração. Por quê? Porque o coração está corrompido. Se corrompeu tanto que a palavra não consegue entrar. E aí, nós vemos que aqueles que são exemplo de fé e justiça, amor e santidade, eles estão em lugares que nós possamos ver. Então, muitas vezes nós conhecemos pessoas que são como Ló. Pessoas que afligem a alma por ver a iniquidade. Pessoas que choram quando vê a injustiça sendo praticada. Né? Pessoas que oram, que pedem para Deus a justiça, porque não aguenta ver a corrupção. Um ponto interessante que a gente pode notar aqui é que fala assim no livro de Ló, no livro de Gênesis, aqui na história de Ló, fala assim, ó, os anjos falam assim, em Gênesis 19, 13, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e nos enviou para destruí-lo. Tem um outro ponto que fala assim, ó, em Gênesis 18, quando o Senhor está conversando com Abraão. Ele fala bem assim, em Gênesis 18, versículo 20, fala assim, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. Então, ou seja, tinha alguém clamando contra Sodoma e Gomorra. E o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. Olha só, alguém estava clamando. E a gente vê lá em 2 Pedro falando, né? O justo Ló que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Ou seja, provavelmente aqui, Ló, ele orava. Ele falava, Senhor, tem misericórdia. Quanta maldade, quanta iniquidade, quanta perversão que está acontecendo aqui em Sodoma, em Gomorra. Então Ló provavelmente orava. E essas orações chegavam aos céus. E chegou até Deus, a ponto dele ir e conversar com Abraão. Olha, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. E o seu pecado é gravíssimo. Eu vou descer lá para ver o que está acontecendo, se isso é verdade ou se não é. E aí depois o anjo fala, vamos destruir este lugar porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença de Deus. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo nós estamos vendo o que está acontecendo com a humanidade, com o nosso país, com a nossa cidade. E a gente está vendo corrupção no nosso bairro. Eu moro aqui próximo de um bairro que é terrível. Desde que eu me conheço por gente, esse bairro é terrível. E quantas pessoas justas estão clamando, Senhor, tem misericórdia, né? Quanta iniquidade, quanta violência existe ali. E esse clamor chega até Deus. E aí vai chegar um momento que Deus vai descer o juízo dele sobre esse lugar. Mas nós precisamos ser como Ló, sermos justos
para que as pessoas tenham a oportunidade de chegar até Deus através da nossa vida. Ou seja, Deus não vai mandar a destruição sem antes colocar alguém para ser esse ponto de luz, esse ponto de referência. Assim como foi com Ló. Ele não destruiu Sodoma e Gomorra, chegou lá e destruiu. Existia um justo lá dentro, onde as pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender, tiveram a oportunidade. E isso está acontecendo hoje. Nós temos muitas pessoas que nós podemos olhar, temos muitas pessoas que nós podemos seguir, ser imitadores, né? Porque são pessoas justas, pessoas honestas, pessoas do bem. Nós podemos imitar quem? Pessoas que amam a Deus. Mas o que acontece? Quem que é a sua referência hoje? Me diz. Quem que é a sua referência? Quem que é a pessoa que você olha e fala assim, eu admiro, eu gosto tanto de fulano. Gente, se eu for citar aqui, né? Quantos artistas que têm influenciado as pessoas? Quantos artistas? Quantas pessoas aí no mundo têm sido uma influência negativa, péssima, que não trazem nada a agregar, nada de qualidade, nada de coisa boa que vai nos levar à justiça de Deus, à salvação eterna. Então, nós precisamos de olhar para esses pontos de luz, essas pessoas que o Senhor, que Deus colocou perto de nós para a gente seguir o exemplo dela. E nós também devemos ser estes pontos de luz. Pessoas que vão clamar pela justiça de Deus. Pessoas que afligem a alma quando vê a iniquidade ser praticada. Que choram com os que choram com aqueles que estão sofrendo, que clamam a Deus, né? Pela cura e restauração, pela libertação. Então, nós devemos ser como Ló e seguir pessoas como Ló. E se o nosso coração, se a gente perceber que nós já não estamos mais sensíveis à palavra de Deus, é o momento da gente voltar um pouquinho e olhar para Deus e falar, Senhor, eu acho que o meu coração foi corrompido. Me dê um coração novo, porque eu já não estou mais sensível ao Espírito Santo. Porque eu não estou mais sensível à tua palavra. Porque a sua volta, para mim, hoje significa uma brincadeira. Significa uma história passada. Então, nós precisamos nos arrepender, pedir para o Senhor nos dê novamente a sensibilidade. Ou se você nunca teve essa sensibilidade, peça a Deus, Deus, eu quero ser sensível à sua verdade, às suas palavras, ao seu caminho, ao único caminho que chega até Deus, que é hoje através da vida de Jesus Cristo. Jesus hoje é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos libertar. Nós só conseguiremos nascer de novo através da vida de Jesus. E a Bíblia diz que não existe nenhum outro. Então, se te apresentarem um outro Deus, se te apresentarem um outro profeta, não siga profetas, não siga homens. Siga apenas Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único, a Bíblia diz que é o único caminho que chega até Deus. Mas como que eu vou conhecer Jesus? Aqui, através da Bíblia. Leia a Bíblia que você vai conhecer Jesus. Leia você, tenha a sua experiência. Fale, ore e fala, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero conhecer verdadeiramente quem tu és. Eu quero um coração novo, um coração sensível. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com mais alguém que também possa ser de bênção, de ajuda na vida de outra pessoa, e que você venha a ser esse ponto de luz na terra, esse ponto de referência, assim como foi Ló. E também eu te peço que deixe o seu comentário, né, se você gostou, que você curta também esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e um grande abraço, que Deus te abençoe.